submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em dobro a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Vamos orar. Pai querido, nós lemos a Tua palavra nesta hora e nesse momento de meditação, ó Senhor. Nós pedimos a Tua bênção, a Tua direção, a Tua misericórdia. Fale ao nosso coração, ó Senhor. Abençoe, Senhor, os casais, os casamentos. Abençoe as nossas famílias, ó Senhor, para que glorifiquemos o Teu nome em todas as coisas. Nos ajude, nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, irmãos. Meus irmãos, o mês de maio é um mês rico. Mês de maio é um mês onde nós temos muitas comemorações. E centralizado aí nessas comemorações está a família. Mês de maio é o mês da família. Mês de maio é o mês das noivas. Mês de maio é o mês das mães. Mês de maio é o mês do lar. E quando nós lemos lá em Josué capítulo 24, aquele momento de renovação da aliança de Josué e o povo de Israel diante de Deus, Josué lança o desafio para todos eles e diz de si, ele responde por si, ele responde pela sua casa, ele responde pelo seu lar e diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós precisamos muitas vezes renovar a nossa aliança, a aliança da família, a aliança do lar, a aliança dos casais com o Senhor, como Josué fez. E se nós abrirmos também lá no livro de Jó, nós vamos ver logo no iníciozinho do livro de Jó, que Jó era um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus, um homem que tinha uma família abençoada, que apresentava a sua família no altar do Senhor, que levantava de madrugada para interceder pelos seus filhos, que oferecia sacrifícios pelos pecados dos seus filhos, pedindo perdão dos pecados dos seus filhos, buscando a renovação da vida familiar, buscando uma renovação do relacionamento dos seus filhos, o seu próprio, da sua esposa com o Senhor, buscando um lar que agradasse a Deus, um lar que agrade ao Senhor. Nós vemos lá em Malaquias, no capítulo 2, meus irmãos, que o casamento é uma aliança. O casamento é uma aliança abençoada por Deus. Lá em Malaquias 2 diz que Deus estava presente naquele casamento lá. E lá em Malaquias diz da aliança que um jovem fez com a jovem no início do seu casamento, e que aquela aliança deveria ser mantida, deveria ser conservada, não deveria ser quebrada em momento nenhum. O casamento é abençoado por Deus, o casamento é instituição divina, a família é uma instituição divina. O casamento entre
casamento envolve três pessoas: envolve Deus, a esposa e o marido. E aliança também significa morte para a vida independente, morte para o eu. Agora não sou eu mais, agora somos nós. A individualidade, a individualização, a independência dá lugar ao casal, ao coletivo, ao plural, nós. E o cônjuge, dentro da palavra de Deus, tem o direito de exigir que o outro cumpra essa aliança feita, esse compromisso feito na presença de Deus, com o Senhor e no altar do Senhor. Essas promessas, elas estão descritas lá em Jeremias, em Josué e em outras partes da Bíblia. E de acordo com Gênesis capítulo 7:1, quando Deus renovou a aliança com Noé, agora Ele incluiu a família. Já não era mais só o marido e a esposa, o casal. Agora a aliança de Deus, as bênçãos de Deus, as promessas de Deus atingiam a família. Essa aliança renovada com Noé alcançou a família de Noé, e simbolizando o alcance de todas as famílias que se submetem ao Senhor, que têm uma aliança espiritual com o Senhor, uma aliança de conversão, de dependência na presença do Senhor. E ao entrarem na arca, toda a família, toda a casa de Noé foi salva daquela terrível tempestade que aconteceu. Meus irmãos, quando o cristão casa, estabelece uma aliança matrimonial. Temos uma aliança, não só uma aliança com Deus, mas também uma aliança com o cônjuge. É uma aliança no matrimônio. E essa aliança no casamento é acompanhada de promessas, é acompanhada de termos, e é acompanhada de compartilhamento mútuo. Nós fazemos promessas quando nós assumimos um compromisso com o cônjuge. Nós reconhecemos os termos, aceitamos os termos do casamento e também nos comprometemos a compartilhar mutuamente de todas as coisas. Nós fizemos certas promessas no altar, um ao outro, no dia do casamento. E essas promessas valem para a vida toda. Uma dessas promessas que nós fizemos é para nós estarmos juntos até quando Deus for servido, conservar-nos a ambos com vida. O casamento, da mesma forma como a aliança de Deus com seus filhos, é uma aliança eterna, é uma aliança de compromisso eterno. E nós nos comprometemos a amar, nos comprometemos a honrar, a cuidar, a obedecer, a sermos fiéis, a cuidarmos um do outro. E algumas outras promessas nós fazemos no altar, diante de Deus, diante das testemunhas que estão ali assumindo esse papel da aliança no casamento. Concordamos com as condições do casamento, e uma dessas condições é de aceitarmos que ele seja duradouro até que a morte os separe. E também nós compartilhamos mutuamente de todas as coisas, compartilhamos os bens, compartilhamos os ganhos, compartilhamos os corpos. A palavra de Deus diz que o marido agora é da esposa e a esposa é do marido. É um compartilhamento integral, mútuo,
que alcança todos os aspectos da vida. Nós encontramos lá em Gênesis capítulo 2, irmãos, a introdução desse aspecto do casamento e do aspecto da família. E inicialmente Deus incumbe Adão de fazer um estudo e fazer uma classificação de todos os animais que haviam sido criados, o que ele faz com muita maestria, com muita condição, dando-lhes nomes adequados às suas várias espécies. Deste estudo resulta aquele momento de solidão de Adão. Adão, quando faz o seu estudo, faz a nomeação de todos aqueles animais, ele percebe que está só, isolado. Dentro de todos os animais que Deus criara, nenhum havia que lhe pudesse ser uma companheira. E Adão então se vê em uma solidão. O texto lá em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 20, a parte C, diz assim: para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o nosso Deus Todo-Poderoso, providente e amoroso, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe, e disse o homem: esta afinal, disse Adão, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso diz a palavra do Senhor: deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Quando o casamento é estabelecido nesse princípio da aliança estipulado por Deus, onde o homem deixa pai e mãe, o homem se une à sua mulher e o homem se torna uma só carne com a sua esposa, este princípio de Deus da aliança é abençoado. Abençoa a família, abençoa o casal. A Bíblia retrata de forma clara como Deus quer que nós vivamos em família. A palavra de Deus nos diz: no sétimo dia Deus descansou de toda a sua criação, de toda a sua obra que fizera como Criador. Uma obra estupenda, uma obra grandiosa, tão grandiosa que há pouco tempo atrás alguém mostrando uns astros no céu perguntou para uma outra pessoa: que pontinho é esse? Aí a pessoa disse: isso é o planeta Terra. E o outro que estava perguntando disse: não, isso aí é a galáxia, é a Via Láctea, um pontinho do céu. A obra do Senhor é grande, a obra do Senhor é grandiosa, e ele descansou da sua obra e viu Deus, diz a palavra do Senhor, tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Lá em Gênesis 1, versículo 31. Mas em Gênesis 2, versículo 18, nós encontramos o primeiro não é bom. Deus, observando o homem, observando toda a sua criação, disse: não é bom que o homem esteja só. Deus declara que não é bom que o homem esteja só em toda aquela criação. Ele olhou para o homem entre todos os animais do campo, todas as aves dos céus, e declarou que a sua vida solitária, que a solidão do homem não era boa. Viver só, meus irmãos, não é fácil. Viver só não é fácil, pelo menos para a maioria das pessoas.
Deus sabia disso na sua infinita graça e misericórdia, no seu conhecimento de todas as coisas. Ele sabia disso, que viver só não é bom, pelo menos para a maioria. E meus irmãos, os cônjuges em conflitos, pensando na separação ou no divórcio, tendem a se esquecer de como é difícil a vida solitária. Muitas vezes no afã de resolver rapidamente uma situação, opta-se pelo divórcio, pela separação, esquecendo-se da vida anterior, da vida solitária, que é difícil. Mas Deus, olhando para nós, viu que não era bom o homem estar só. O casamento foi instituído por Deus para resolver um dos grandes problemas da humanidade. O casamento também foi instituído por Deus para outras coisas, mas aqui Deus estava preocupado com a solidão de Adão. Trouxe-lhe Eva. Adão estava num ambiente perfeito, mas estava só. Ele tinha perfeita comunhão com Deus e a companhia de toda a criação, de todos os animais, de todas as aves. Mas a Bíblia nos diz: todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Criador tomou a iniciativa de solucionar o problema, criando um outro ser semelhante ao homem, embora muito diferente deste. Foi então que Deus formou a mulher, bela, auxiliadora idônea, tirando-a do próprio corpo de Adão. Ato este, meus irmãos, que é tremendamente significativo. Ato este que é altamente simbólico. Primeiramente, do ponto de vista social, tem um simbolismo muito grande. No dizer de Agostinho, e eu ouvi o pastor que me pastoreou na minha mocidade, em todos os casamentos, citando isso. E ele dizia assim: não foi a mulher tirada da cabeça de Adão como se tivesse de dominá-lo, nem de seus pés como se tivesse de ser pisada por ele, mas de seu lado para ser sua igual, de debaixo de seu braço para ser por ele amparada e protegida, de perto do seu coração para ser o centro de seus afetos. Agostinho escreveu isso, mas com certeza esse foi o propósito de Deus quando viu a solidão do homem e formou a mulher e trouxe a mulher. E agora, do ponto de vista espiritual, isso também é muito significativo, porque tipifica a formação da igreja, que é o corpo, a esposa de Cristo. Cristo teve o seu lado furado. Quando isso aconteceu, trouxe a vida à sua igreja, a igreja do Senhor Jesus. E quando Adão dormiu o profundo sono, Deus trouxe-lhe a sua esposa. E quando o Senhor Jesus dormiu o profundo sono da morte, Ele trouxe a origem à sua igreja, a igreja de Cristo, entregando-se, dando-se por ela completamente. Meus irmãos, o casamento é um projeto de Deus. E quando Deus instituiu o casamento, Ele instituiu o casamento entre um homem e uma mulher. E as palavras ali são fortes. As palavras ali é macho e fêmea. O
que passar disso, o que passar de homem e mulher, o que passar de macho e fêmea é criação humana, é antibíblico, não condiz com a vontade do Senhor. Deus é sábio, Ele sabe de todas as coisas. A família é um projeto de Deus. Quando Deus disse sobre a pessoa de Adão, não é bom que o homem esteja só. Então Deus criou a mulher. O termo aqui original usado significa literalmente face a face. Isso é, Deus criou um ser com quem o homem poderia ter um relacionamento face a face, por igual. O casamento que você sempre quis é esse casamento onde você olha o seu cônjuge face a face, de frente, onde é possível um relacionamento integral, porque Deus criou homem e mulher. O casamento foi a resposta de Deus a uma das necessidades mais profundas do ser humano, a união da vida de um homem com uma mulher e o compartilhar da sua vida com a outra pessoa. A união no casamento se compara à união do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Deus disse em Gênesis 2:24, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Ele utilizou a mesma palavra empregada para o próprio Deus em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, quando diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. A palavra único fala de uma unidade composta, em oposição a uma unidade absoluta. Deus é triuno. São três pessoas em uma: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é um e ao mesmo tempo é plural. Isso é uma verdade bíblica, substituindo com a integridade do seu uno e igual em substância, poder e glória, e com o amor das suas três pessoas diferentes, cada um para cumprir um papel. Isso é bíblico, irmãos, e isso é sabedoria de Deus. E no casamento nós encontramos essa mesma unidade que é encontrada na Trindade triuna: Deus, esposa e esposo. A unidade conjugal não erradica a personalidade. A unidade conjugal não apaga o personagem, pelo contrário, ela liberta as pessoas para expressarem a sua diversidade e ao mesmo tempo experimentarem completa unidade com o seu cônjuge. Você é livre para ser tudo o que Deus pretende que seja, mesmo experimentando tudo o que Deus pretendeu quando uniu você no casamento. Foi antes do pecado que Deus abençoou ao homem e à mulher para que fossem fecundos e reproduzissem. Isso aconteceu antes do pecado, e disse que ambos, assim, dessa forma, seriam uma só carne. E Jesus repetiu isso lá em Mateus 19, versículo 5, tornando-se os dois uma só carne, está lá em Mateus 19, 5. E Paulo ainda localizou, além do ato reprodutivo, ensinando aos casais que não deviam afastar-se um do outro, a não ser por breve período para orar. Disse ele que uma das funções do casamento era responder, lá em 1 Coríntios 7, 5, 9, responder ao abrasamento sexual.
O apóstolo Paulo diz: melhor casar do que viver abrasado. Isso é inspiração divina, meus irmãos. Deus sabe de todas as coisas e Ele inspirou o apóstolo Paulo para escrever isso. Como eu disse lá em Malaquias 2:14, Deus falando da aliança com a amada da mocidade, ali Deus condena a infidelidade e a deslealdade no casamento. Infidelidade e deslealdade para com aquela ou com aquele com quem o outro fez uma aliança, um pacto, um compromisso. E esse pacto e esse compromisso é de fidelidade, é de exclusividade, é de companheirismo, de amor. E lá em Malaquias, o Senhor expressa toda a sua tristeza pela quebra da aliança. Mas, meus irmãos, graças a Deus, porque em Cristo Jesus e pela ação do Espírito Santo é possível um renovo, é possível uma renovação. Ninguém é obrigado a viver o resto da vida lamentando o passado e perder o prazer de se alegrar com a esposa amada ou com o esposo amada todos os dias da sua vida. É possível um renovo, é possível uma renovação, é possível uma ação especial do Espírito Santo sobre a sua vida, renovando a sua família, restaurando a sua família, renovando o seu casamento, restaurando o seu casamento, para que ambos vivam na presença do Senhor com alegria. Deus tem esse propósito. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que Deus pode restaurar o compromisso, o amor, o companheirismo de pai e filho, e também pode restaurar esse companheirismo, esse amor entre cônjuges. A palavra de Deus diz que o Senhor é poderoso para converter os corações dos filhos aos pais e converter os corações dos pais aos filhos. E por que não? Ele é todo poderoso para renovar, para converter o coração do cônjuge, da esposa ao esposo, do esposo à esposa. Deus pode fazer isso. A família é um projeto de Deus, e Deus tem toda a intenção que vivamos em família e com alegria. O lar, irmãos, deve ser um lugar agradável. Lar deve ser um lugar onde a gente queira sempre voltar. Eu fico pensando no filho pródigo. Depois de todos os seus recursos acabados, ele lembrou do seu lar, onde ele era amado, onde ele era cuidado, onde ele era bem recebido. E ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Nós estamos formando uma família para Deus, família da aliança. E eu abri esse parêntese aqui para falar que Deus pode restaurar a nossa família, Deus pode restaurar o casamento, Deus pode trazer um renovo, Deus pode trazer um fluido novo, todo especial para o relacionamento dos cônjuges. E também Deus pode converter o coração do filho ao pai e o coração do pai ao filho. Quando na minha adolescência eu ouvi uma história de um filho rebelde que saiu de casa aborrecido, brigado com o pai, e depois de algum tempo, depois de sofrer bastante, resolveu voltar
e estava muito envergonhado e mandou uma carta para o pai: pai, eu quero voltar para casa, eu estou arrependido, eu peço perdão, o Senhor me recebe? A prova que eu estou pedindo ao Senhor de que o Senhor me recebe é quando eu estiver passando aí na condução, na porta de casa, que o Senhor coloque um lenço branco na porta, para que eu saiba que esse é o sinal de que eu sou bem recebido, que o Senhor está me recebendo, de que o Senhor está me perdoando. E o filho então entrou no ônibus e foi para casa. Tamanho foi a sua surpresa, diz a história, que metros e metros antes de chegar à porta da sua casa, ele começou a ver panos e panos brancos espalhados por todo o caminho, em cima das árvores, em cima das cercas. O pai estava dizendo para aquele filho: meu filho, você é bem-vindo, as portas estão abertas para você, eu te amo, eu te perdoo e eu te recebo. Deus faz isso conosco, Deus faz isso conosco e quer que façamos isso também uns com os outros. Meus irmãos, no texto que nós vemos ali algumas funções dos membros da família, e muitas vezes essas funções não são muito bem desempenhadas, não são muito bem desenvolvidas, e muitas vezes a família sofre com isso. Quando a família é controlada pelo Espírito Santo, ela encontra muito mais recursos para obedecer esses princípios de Deus, para obedecer esses princípios de Deus para a família. Nós vemos lá no texto que nós lemos que o marido tem uma função, que a esposa tem uma função, que os pais têm uma função e que os filhos têm uma função a desincumbir na família. Cada um tem uma responsabilidade, cada um tem um compromisso. Se você não leu, eu queria sugerir para você ler um livro que diz, o título do livro é O Silêncio de Adão. O autor do livro fala que Adão estava lá no jardim do Éden, vendo a serpente tentar Eva, e se calou, e não falou, e não foi ao seu encontro, não foi ao seu socorro. Não dá para nós falarmos, irmãos, de todos os papéis de cada parte, de cada membro da família, mas eu queria expressar pelo menos sobre o papel, um dos papéis do marido e um dos papéis da esposa, e se não der hoje numa outra oportunidade, a gente fala dos papéis dos pais e dos papéis dos filhos. Mas, irmãos, um dos papéis do marido que nós encontramos aqui em Efésios capítulo 5, versículo 25, é o papel de amar a esposa. O marido tem o compromisso diante de Deus de amar a esposa, e essa, a rua do amor, é uma avenida por onde se vai ao encontro do outro. E eu li uma definição de amor certa vez, dizendo que amar é dar parte de si ao outro. E aqui o verbo em Efésios 5 está no imperativo. Paulo quer deixar isso bem claro para os maridos. Não é uma opção, amar a esposa não é uma opção, é uma ordem. O amor não está condicionado a nada. O amor não está condicionado à aparência, o amor não está condicionado à atitude, o amor não está condicionado ao comportamento, o amor não está condicionado a nada. A única coisa na qual está condicionado o amor é na obediência a esse imperativo, a essa ordem.
pastor Jaime Kemp, em um dos seus livros, irmãos, diz que todo marido deve fazer essa pergunta a Deus. Todo marido deve fazer essa pergunta a Deus: Senhor, como posso ser o marido que tu queres que eu seja? E o Jaime Kemp coloca lá no seu livro, e o Senhor responde: meu filho, ame a sua esposa com o mesmo amor com que eu tenho amado você. Meus irmãos, o mundo tem passado ideias falsas do que é amor, sobre o amor, e muitas vezes essas ideias são aceitas, são adotadas por nós. O mundo diz que amor é um sentimento que vem e vai. Isso é antibíblico. A palavra para amor aqui não é amor. A palavra para amor aqui em Efésios 5:25 não é amor erótico, não é amor sexual, não é amor romântico, não é amor sentimental e nem amor fraternal, amor de amizade, amor de camaradagem, amor de comunicação. Não é também um outro tipo de amor chamado storge, ou seja, a pessoa ama porque faz parte de alguém, faz parte de um grupo. Todos esses aspectos do amor podem ser até importantes nos nossos relacionamentos, mas existe aquele aspecto do amor que é indispensável, que é o amor de Deus, que é aplicado nas nossas vidas, que entra nos nossos corações, que nos capacita a amar uns aos outros. É um amor ágape, o amor verdadeiro, o amor que levou Jesus a se entregar na cruz do Calvário por cada um de nós, altruisticamente, sem exigir nada em troca, sem requerer nada de nós. Esse é o amor verdadeiro, e é o amor que Deus quer, com o qual o marido ame a sua esposa. Esse amor tem algumas características: ele é entrega, ele é decisão, ele é aprendizado, ele é altruísta, não exige nada em troca, não exige nada em contrapartida. O marido deve amar a esposa como ama, diz o texto bíblico, o seu próprio corpo. E duas coisas demonstram o amor do marido para com o seu próprio corpo. O marido alimenta o seu próprio corpo e cuida. Então o texto bíblico está dizendo que o marido deve alimentar a esposa, deve cuidar da esposa em todos os aspectos da sua vida. Esse é o amor que o marido deve para com a esposa. O Tina Hay, em um dos seus livros, diz que amor é um ser vivo que precisa de alimento, água e cuidados especiais. E o reverendo Batislau Martins Gomes diz em seu livro Coração e Sexualidade que em Filipenses capítulo 2, versículos 3 a 8, nos falam com relação ao amor, que o amor não é uma atitude egoísta. O amor é uma atitude de humildade. O amor é uma atitude sacrificial. Se espelhando em Cristo, os maridos devem agir da mesma forma para com a esposa. Maridos, amem cada um a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Essa é a condição bíblica. Qual foi a atitude da igreja quando Cristo se entregou por ela? Nós vamos perguntar isso para nós, porque às vezes amar quando o amor é correspondido é mais fácil, é fácil. Mas quando Cristo se entregou pela sua igreja, quando
individualistas, nós éramos corruptos, nós éramos egoístas, nós éramos odiosos, nós perseguimos a Cristo, nós não o recebemos, nós não o amamos, mas no entanto Ele ignorou todas estas coisas e se entregou por nós completamente, trazendo-nos a vida. Deus nos amou quando não éramos dignos de amor. O marido, então, irmãos, recebe, portanto, essa ordem para amar sua esposa, mesmo independente do fato de ela corresponder ou não a esse amor. Essa ordem de Deus ao marido não é uma ordem condicionada à atitude da esposa. Qualquer marido pode amar a esposa que o ama. É fácil. Você não precisa receber ordem para isso. Você vai amar espontaneamente. A ordem é para o marido continuar amando a esposa, mesmo quando não existe correspondência do amor por parte dela. Por isso a palavra de Deus diz que os maridos devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. Cristo não olhou para a condição da sua igreja, Ele amou a sua igreja independente da correspondência deste amor. Mas, irmãos, a palavra de Deus diz também que as esposas devem amar os seus maridos. Interessante, né? Quando a gente, eu não vou falar de submissão, mas quando a gente lê aquele versículo que fala que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, todos nós temos na base. Como é que eu vou explicar isso? Não é? Mas a palavra de Deus diz que os maridos devem ser submissos à sua esposa, da mesma forma como as esposas devem ser submissas aos seus maridos. E aqui o amor devido à esposa é requerido de Deus ao marido, mas também é requerido da esposa. A esposa deve amar o seu marido. Nós vemos isso interessante, nós vemos isso lá em Tito capítulo 2, que diz assim, agora para as mulheres mais maduras, né? As mulheres mais velhas, nós podemos entender aqui as mais maduras, as mais experientes, não é? Devem aconselhar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos. Está escrito lá em Tito capítulo 2. O sucesso de um casamento depende da decisão de duas pessoas de se amarem. Mas se pelo menos um se dispuser a amar o seu cônjuge, a se voltar para Deus, a buscar a orientação do Espírito Santo de Deus, a conceder perdão, a abrir mão da amargura, a abrir mão do ódio, já teremos um bom caminho andado para a felicidade dos cônjuges, para a felicidade do lar. Também, irmãos, lá em 1 Coríntios 8, versículo 1, diz que nós devemos amar com palavras. Lá diz que o amor edifica, a palavra edifica. Lá significa construir. Isso quer dizer que quando o cônjuge ama, ele está construindo o outro, ele está construindo a vida do outro. Lá em 1 Coríntios 8, versículo 1, amar o cônjuge significa construí-lo, e isso é uma expressão da bondade de Deus. Vou pular um pouco aqui, irmãos, para nós falarmos mais rapidamente
o papel da esposa. O primeiro título que Deus deu à mulher, lá no livro de Gênesis, foi auxiliadora, ajudadora, idônea. Esta é a função básica da esposa. A palavra aqui comunica a ideia de alguém que complementa outra pessoa. Ou seja, Eva seria absolutamente necessária para a realização total da vida de Adão. Eva foi criada por Deus para preencher o espaço na vida de Adão que estava em aberto. Era a peça do quebra-cabeça que estava sumida e que ninguém encontrava, mas Deus encontrou e preencheu a vida de Adão com Eva. Eva é absolutamente necessária para a realização total de Adão. É isso que significa auxiliadora. É isso que significa auxiliadora. Mas a palavra de Deus fala, irmãos, de dependência mútua. E como se só isso não fosse suficiente para descrever uma das funções da mulher, Deus adicionou essas palavrinhas no final, que lhe fosse idônea. Far-lhe-ei uma ajudadora, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja, ou que lhe fosse idônea. Alguém completamente, a palavra significa isso, alguém completamente adequado, física, emocional, intelectual e espiritualmente. É uma adequação total, é uma adequação completa. A vida do esposo é preenchida com a presença da esposa, e também a vida da esposa é preenchida com a presença do esposo. Eva foi criada para ser a peça que faltava naquele quebra-cabeça da vida de Adão. E o casamento começou a partir então dessa necessidade básica de companheirismo e de complementação. No plano de Deus, o casamento foi instituído para que duas pessoas pudessem viver completando o outro. É interessante nós observarmos que a mulher foi tirada do lado de Adão, da sua costela. E eu já citei aquele texto lá de Agostinho, que fala que ela foi tirada do seu lado para ser sua igual, de debaixo do seu braço para ser amparada, e de junto do seu coração para ser objeto do seu amor e o centro dos seus afetos. Eva completa Adão e Adão completa Eva. É assim os casamentos da aliança de hoje, os casamentos que são feitos na presença de Deus, que são feitos na aliança com o Senhor. O marido completa a esposa e a esposa completa o marido. Para com Deus, nem o homem é independente da mulher, nem a mulher é independente do homem. Isso está escrito lá em 1 Coríntios 11. Mas, meus irmãos, todo esse brilhantismo da formação do casamento, da formação do lar, da formação da família, foi manchado pela presença do pecado na vida do homem. O pecado fez com que homem e mulher, que foram criados para se amar, para praticarem a mutualidade, para se completarem, ao invés de serem aliados, se tornaram competidores. Ao invés de colaborarem um com o outro, passaram a disputar
um com o outro o espaço, e ao invés de viverem a comunhão, que é a participação de uma vida do outro, sem cobranças, com oferendas, com entrega, insistem em praticar a separação. O pecado danificou muita coisa na vida do ser humano. Deixam de ser agora interdependentes para serem independentes. Deixam de se tratar como amigos e irmãos para se tratarem como inimigos e estranhos um ao outro. E a feminilidade agora dá lugar ao feminismo, e a masculinidade dá lugar agora ao machismo. O homem ficou de cabeça para baixo por causa do pecado. Por causa do pecado, marido e mulher deixaram de se completarem, de serem complemento um para o outro, para serem competidores um do outro. Mas quando os dois se colocam em submissão a Deus, é possível reconquistar o verdadeiro sentido da união conjugal. Em Cristo nós nos realizamos. Em Cristo, o plano original de Deus para os casais, para as famílias, é retornado, é renovado, é restaurado. Em Cristo Jesus, nós passamos a viver um para o outro novamente, na interdependência um do outro, não na disputa um com o outro. Quando há submissão, o marido pode dizer, e eu já estou chegando aqui ao final, quando há submissão a Deus, quando há compromisso com Deus, o marido pode dizer, e a esposa também pode dizer, o que o reverendo Ladislau diz, do que o marido pode dizer é o seguinte: eu já não quero tratar você como uma desigual, porque Cristo me libertou da escravidão, das cadeias, das circunstâncias, do medo, do poder e do prazer. Mas quero sim tratá-la como amiga e irmã. Um amigo conta à sua amiga os seus planos e a convida a compartilhar os seus com ele. E ele pode dizer: quero amá-la em submissão ao compromisso do nosso casamento. E a mulher pode dizer ao marido: marido, eu já não quero competir e manipular, porque Cristo me libertou da escravidão, das cadeias, das circunstâncias, do medo, do poder e do prazer. Quero ser sua amiga, falar dos meus planos e ouvir dos seus, para juntos realizarmos os planos de Deus. Quero submeter-me em amor ao compromisso do nosso casamento. E ele coloca, o reverendo Ladislau coloca embaixo, parece uma declaração de amor, e ele mesmo responde: e é. Em Cristo Jesus é possível a restauração dessa caminhada familiar, dessa caminhada dos casais, dentro da vontade do Senhor. Nós precisamos nos submeter a Deus e pedir a Ele que restaure os nossos relacionamentos, que restaure a nossa visão, que nos dê a visão correta do verdadeiro funcionamento do casamento e do verdadeiro funcionamento da família. Dessa forma, nós vamos andar juntos, de mãos dadas, um construindo o outro, um edificando o outro e um ajudando o outro a ser edificado na presença do Senhor. Eu quero encerrar aqui, meus irmãos,
dizendo o seguinte: Deus trouxe a mulher a Adão com as 3 palavrinhas que estão lá no versículo, e a trouxe. Nesse momento, nós temos a constituição do casamento. E que casamento, né? Com toda a sua pompa, com toda a sua glória. Foi Deus que instituiu a família, e foi Ele quem fez o primeiro casamento no jardim do Éden. E nós precisamos pedir ao Senhor a renovação para o nosso casamento e a renovação para a nossa família, porque o nosso desejo é de fazermos a vontade do Senhor. Em um artigo sobre a família, o pastor Jaime Kemp mostra 3 frases que podem salvar um casamento. Eu não vou contar a história que o fez chegar a essas 3 frases, mas ele diz no seu artigo que essas 3 frases podem salvar um casamento. A primeira: eu estava errado. A segunda: por favor, me perdoe. E a terceira: eu amo você. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos ajude a andarmos como casais e como família na presença dEle e dentro da vontade dEle, para sermos vitoriosos em todas as coisas e para vivermos em plena alegria, porque é isso que o Senhor quer para nós. Amém.